Bom, olá. Bom, vou começar a correção do exercício de ontem. Então, para isso eu separei aqui uma pasta. Deixa eu achar ela. Aqui, vou abrir ela dentro do Atom. E, primeiro de tudo, sempre a gente tenta entender o exercício antes de começar a codar ele, né? Bom, vou abrir o layout. Eu tenho... Deixa eu abrir o... Nesse layout eu tenho algumas áreas que são bem fáceis de identificar. Eu vou começar traçando essas áreas principais. Então, aliás, precisa da ferramenta aqui. A primeira área, que é muito fácil de identificar, é a barra de menu. Tá? Ela, se você quiser, você pode subdividir essa barra de menu em duas partes. Então, aqui você tem a barra de menu. Aliás, o cabeçalho, né? Aqui, dentro do cabeçalho, o menu. E uma outra região, que seria a região do logo. Então, dois elementos dentro desse elemento maior. Lembrando que ela pega de fora a fora, mas ela está restrita a uma região da tela. Então, para que isso venha a funcionar, eu preciso ter um elemento um pouco maior que contém esses dois, mas que vai fazer justamente o papel de conter dentro desse limite. Tá? Então, dá para notar mais ou menos por esse layoutzinho como que é a função, né? a distribuição dela. Eu tenho um elemento maior que está aqui em vermelho, que pode ser um header. Internamente eu vou ter um elemento de contenção, pode ser uma div que eu vou dar o nome de container, e depois eu tenho dois elementos internos, um para ser o logo e o outro para ser a barra de navegação propriamente dita. Depois eu vou fazer a seção aqui embaixo que é mais simples, né? Então você vai ter esse elemento maior, novamente um elemento de contenção para isso, e daí dois elementos menores alinhados, tá? E aqui, por fim, na área principal, né, uma grande área principal, um elemento de contenção, e dentro desse elemento de contenção, a gente vai ter uma série de outros pequenos elementos. Então, primeiro, uma área de publicidade, depois, duas divs para separar a área de artigos principais da área de artigos secundários, e daí depois mais algumas divisões internas para poder separar essa seção de destaque da seção de notícias e cada uma das notícias em separado também. De modo similar, né? Aqui a gente vai ter também, além da grande área de artigos, você vai ter duas quebras, né? Uma para lidar com as áreas dos blogs e a outra para lidar com a área do vídeo. E daí a área do blog está subdividida em vários pequenos artigos que você pode colocar um abaixo do outro. Mais ou menos essa estrutura que eu tenho que replicar dentro do meu arquivo HTML.
Com esse rascunho feito, eu vou começar a fazer a codificação. Como disse, 3 áreas principais, um cabeçalho, uma área principal e um rodapé. Dentro de cada uma dessas áreas, um elemento de contenção. E agora, dentro de cada uma dessas áreas, de novo, a gente vai subdividindo em várias outras seções. Começar com a primeira e a última, que são as mais simples. Eu vou ter um elemento de logo. Mais um elemento de navegação, que eu vou usar uma nave. Dentro da nave eu tenho 3 links. Três links adicionados, e com isso eu terminei a minha primeira sessão. Posso abrir aqui só para ver como está ficando, mas sem grandes detalhes por enquanto. Com isso terminado, eu vou fazer a minha última classe, que é o footer, que é também relativamente simples, onde eu tenho aqui a informação do site e um logo. Vou utilizar um elemento IMG. E mais um elemento, vou criar uma div para juntar essas duas coisas aqui, informações do site mais um texto. Aliás, colocar um nome mais curto. Com isso eu tenho já duas seções do site prontas, duas seções prontas, e vou começar a escrever a minha função, a seção principal do site. A seção principal do site eu vou ter uma primeira divisão que vai ter a publicidade, e o que tem dentro dela é só uma imagem. E logo abaixo eu preciso começar a montar uma seção que vai ter de fato os artigos do site.
Dentro dessa seção eu vou ter duas subseções, uma que tem os artigos principais e uma com os artigos secundários. Artigo principal e secundário. E, junto disso, agora começar a escrever dentro dessas seções. Uma seção com destaque, uma com as últimas notícias dentro da principal. Então, outras sections. Dentro da seção de destaque, eu tenho um artigo, que no meu caso é só um artigo, então eu vou começar a estrutura dele aqui. Eu tenho uma figura, dentro dessa figura eu vou passar um valor IMG, e dentro dele aqui eu tenho o cabeçalho do artigo. Dentro da seção de notícias, vou só abrir para ver como está ficando. Dentro da seção de notícias, eu tenho o título da seção, e daí eu vou ter uma subdivisão interna para utilizar um display flex. Dentro dessa classe eu vou criar 3 artigos. E esses 3 são compostos de uma figura. Passo um valor IMG aqui. Um título da matéria e mais um parágrafo. Tenho a impressão que, deixa eu ver, que isso está ok. Basicamente isso aqui. Vou começar, em vez de ir duplicando isso daqui, na verdade eu vou começar a escrever o resto do site, a segunda seção, e depois eu volto para completar, porque o módulo em si está pronto, é isso aqui, né, o módulo nota. E daí depois é só formatar e replicar quantas vezes for necessário. Então eu vou passar para a construção da seção de blogs. E
E dentro da seção de blogs eu tenho também um elemento para dar o título da seção, né? E agora eu começo a ter uma série de 5 artigos. Eu vou fazer o primeiro, assim como fiz antes, né? E depois, formatando, quando ele estiver certinho, eu só replico isso várias vezes. Para fazer esse elemento eu preciso de uma imagem. E vou criar uma divisão para colocar o título do blog, né? O autor, que acho que aqui está como isso. E pegar o parágrafo. Com isso eu termino essa seção de blogs e eu posso começar a próxima seção, que é a de vídeos. Idealmente isso daqui a gente usaria uma tag vídeo, mas como a gente está fazendo só uma simulaçãozinha, então a gente vai utilizar uma tag mg mesmo. E vou carregar dentro dessa tag mg o player, né? Vou verificar se está carregando tudo certo. Basicamente isso. Com isso eu já tenho material suficiente para começar a fazer a formatação em CSS. A primeira coisa é preparar o documento. Eu vou fazer em SAS de novo para ficar mais rápido. Então eu tenho que criar na pasta duas pastas novas, uma CSS e a outra pasta SCSS. Aqui eu vou escrever meu SAS e aqui ele vai soltar o CSS. Então vou abrir o Scout. Adicionar um projeto. Como eu já tinha configurado, ele automaticamente entende as pastas. Que ele tem que pegar a pasta de input e a pasta de output. O projeto está funcionando. Tem que só clicar aqui no play para ele funcionar. Como ele não encontra nada, nenhum documento na pasta, ele dá um erro, mas daí é questão de criar um arquivo. E daí vou testar primeiro, né, para ver se está funcionando. E tem que fazer a ligação. Funcionou. Já posso começar a fazer o CSS propriamente dito. Primeira coisa, vou zerar o documento, uso o asterisco, margem 0, aí ele vai eliminar a margem de tudo. Você vê que ele
cola todas as coisas. Antes ele tinha um espaço entre cada elemento, agora ele não tem mais. Todos os elementos estão bem próximos uns dos outros. E agora começar a aplicar também a fonte do projeto, que eu acredito que é Roboto. E para isso eu preciso pegar o CDN do Google Fonts. E linkar aqui junto com esse cara. Pronto. Agora eu vou pegar as cores principais de projeto e começar... Eu vou jogar isso tudo como variável aqui no começo. Bom, vou abrir essa página no... Vou pegar as informações direto no Figma. C4, C4, C4. Tenho dúvida que eu estou passando correta essa informação. Mas eu vou testar já e vejo se está funcionando. Se não tiver, eu mudo até achar. Então, vamos jogar aqui como class cabecalho. Cabecalho ground cinza. Passei errado. Passei errado novamente. Salvou. Vamos ver se está funcionando corretamente agora. Não está funcionando corretamente. Eu vou checar a informação. Ok. Esse valor eu não posso passar entre aspas. Foi isso que eu estava errando. Agora provavelmente ele vai funcionar. Ok, tem uma cor cinza aqui. E vou aplicar essa mesma cor cinza no meu rodapé. Claro que para isso eu tenho que aplicar a classe rodapé. Então, tenho esses dois elementos já configurados. O próximo elemento é a largura do container. Então, container, tudo que tiver o elemento container vai ter uma largura máxima de 960 pixels e vai ser margem alto. Com isso, toda a página vai ser centralizada. E agora também, outra coisa que eu posso fazer é declarar a condição para responsividade, que é o media.
Eu vou utilizar uma variável, mas poderia ser 600 pixels aqui. Aliás, vou usar 600 pixels para a gente repetir mais esse valor aqui. Não coloque em ponto e vírgula, senão vai dar erro. E daí, nesse caso, se a tela for menor que 600 pixels, o meu container vai ser igual a 100% da tela. Não dá para ver muita coisa aqui, tem que ligar o inspetor e pedir o modo mobile. Né? E aí você vê que talvez mais para baixo seja mais fácil de entender. Aqui, a página ainda está grande, mas quando ele chega aqui abaixo dos 600, as coisas começam a ajustar. Bom, com isso daí colocado, questão de começar a dividir melhor as coisas, né? Então, primeira coisa aqui, para deixar a página mais ou menos ok, me incomoda muito essa publicidade, então eu vou selecionar o tamanho dela já correto, para ela parar de sair do padrão. Ela tem a largura de 100% da tela e a altura de 90 pixels. Então, ponto publicidade, largura 100% da tela, altura 90 px. Com isso, a imagem ainda assim vai continuar grande. Você vê que ela tem esse problema, mas daí eu tenho que pegar e falar que o elemento img dentro dela vai ter largura de 100%, ainda assim vai dar erro, mas já melhora um pouco. E eu tenho que falar que o overflow é hidden, tá? Para que nada saia de dentro dela. Eu não vou entrar nos detalhes de como corrigir essa imagem, porque de fato você deveria produzir uma arte já adequada para esse tamanho. Não é o caso dessa imagem, né? A gente está usando ela só de placeholder, então eu não vou perder tempo com isso. Vou partir para a próxima parte do site, que é justamente achar a configuração dele, né? Eu quero que eu tenha essa seção à esquerda e essa seção à direita. Isso é o principal nesse momento. Então eu vou produzir isso. Para funcionar isso, eu preciso formatar 3 elementos. O elemento artigos, que vai ter uma largura total de 100%, ele tem que tomar tudo. E os elementos que estão dentro, e ele tem que ter uma característica que é o display flex, porque eu quero que pelo menos que esses elementos que estão aqui dentro sejam divididos, né? No caso são, deixa eu pegar essa imagem aqui, fica mais fácil. Eu tenho 2 subelementos dentro do meu elemento artigos, eu quero dividir em 2, então preciso de um display flex, e daí eu tenho o art p, que vai ter uma largura de 75%, e tem o elemento .art_s, que tem uma largura de 25%. Com isso, a página já começa a ter uma organização muito mais próxima daquilo que você imagina que ela deveria ser. Outra coisa que a gente já pode notar é que a gente já pode começar a fazer, por exemplo, ou montar sessões específicas ou arrumar alguma coisa ou outra. Por exemplo, montar esse player no lugar, montar essa imagem, essa notícia para ficar no tamanho correto. Agora é uma questão de opção mesmo, a gente escolhe aquilo que a gente acha que deve fazer.
E eu vou começar arrumando esse artigo principal, o destaque, e daí depois eu vou arrumando os outros elementos. O destaque art. E dentro desse destaque art eu vou ter que falar que bom, na verdade já está bem próximo. Na verdade eu preciso arrumar mais o header que está dentro do destaque art. O elemento de header que está dentro do destaque art, ele tem um background transparente, né? Então eu preciso utilizar um RGBA. .65 com cor em branco, né, para ficar invertido. Isso aqui já está mais ou menos ok. Agora eu vou começar a formatar um pouquinho mais. Dentro do elemento header, eu quero que o elemento H1 tenha um tamanho de 1.5 rem. Um pouquinho maior. Eu preciso de um pequeno padding, né, 10 pixels. Preciso fazer uma elevação desse, né, fazer o posicionamento correto dele. Para fazer o posicionamento correto, eu tenho que falar que ele é um position absolute, com uma diferença para o bottom da imagem, para o fundo da imagem. Zero. E para isso funcionar, eu preciso marcar a divPy como o elemento Py como position relative. Então ele começa a sobrepor a imagem. Outra coisa que é importante é começar a formatar a própria imagem que está aí dentro, porque ela está um pouco menor do que ela deveria tomar toda a dimensão da figura, e ela não está tomando, ela é um pouco menor, então eu vou colocar que dentro do elemento figure, o elemento img tem que ter uma largura de 100%. Aí ele passa a tomar tudo e fica mais ou menos ok. Depois eu vou fazer as margens corretamente. Por enquanto, eu não preciso me preocupar muito com isso. Outra coisa agora que eu vou fazer, eu vou começar a formatar esse elemento aqui de baixo, que é o nota, elemento chamado nota. Para o nota, eu preciso formatar a largura, que tem algo como... Eu poderia colocar 33%, ele é 1/3, 33,33%. E qualquer elemento img dentro do nota, faltou, tem que ter uma largura de 100%, né? Então ele vai tomar toda a largura dos 33% disponíveis ali. Posso começar a formatar também a própria notícia, né? O H1 que está ali dentro. Esse H1 tem... A única coisa que ele tem é um margem bottom de 10 pixels. Então talvez ele tenha uma margem 8 para cima e para baixo. Então eu vou colocar
8px na vertical e 0 na horizontal, é a única coisa que ele precisa. Basicamente esse elemento está formatado. Vou formatar esse elemento aqui, últimas notícias, que é uma classe título sessão. Background, a cor do fundo, vamos ver qual é. Acho que não pegou direito. Aqui. Então a cor de fundo é essa, a cor de frente é branca, o alinhamento é à direita e talvez seja, vamos ver se isso será suficiente, mais ou menos isso, né? Talvez um paddingzinho, alguma coisa desse jeito, mas basicamente é isso. O elemento que está mais distante aqui é esse, eu vou começar a arrumar ele para ele ter 100% da largura. Então é o elemento na classe TV. Se eu tiver um elemento IMG, a largura dele... não pode ser qualquer coisa, desculpa. Porque senão vai dar problema com o outro elemento IMG que eu tenho ali colocado, que é o player. Então vamos colocar uma classe nele aqui para diferenciar, class video. E aqui, class play. Então aqui já não é mais o TV. Talvez não precise nem formatar o TV, não dessa forma. Tá. Então vamos direto para o ponto vídeo width 100%. Daí ele cai nesse formatinho aqui, o que é ok. A altura do elemento, na realidade ele é um pouco maior, né? O formato é um pouco complicadinho aqui, deixa eu pegar isso certinho. A altura 199, vou colocar 200 pixels. Então o elemento .tv tem uma altura fixa de 200 pixels. E aí eu, em vez de formatar a largura, eu vou formatar a altura desse elemento. Ele vai ficar um pouco maior e vou pedir que o que sobrar, o que transbordar, não apareça. Overflow hidden. Ok. Agora eu vou posicionar o botão de play em cima. Então, play, position absolute, top 50%, desde que o TV também tem que ser position relative, que o TV é o elemento que contém o elemento play. Ele começa a aparecer aqui, uma largura de 50%, mas eu preciso fazer um translate nele. Translate, transforme, translate, menos 50% no X, menos 50% no Y. Como vocês viram, ele estava a uma distância de mais ou menos, ele estava grudado na base esquerda. Eu preciso falar que ele também vai circular 50% à esquerda. E depois eu volto ele na posição, para ficar no meio. Tá.
Isso aqui tá ok. Agora eu tenho que criar esse elemento aqui do blog. Para isso, eu preciso achar a cor de fundo, que acho que é um pouco diferente. Não é a mesma cor. Eu alterei na versão mobile, não alterei na versão. Eu vou utilizar essa cor aqui, que eu acho que fica mais adequada. Então, o elemento blog tem uma cor de fundo cinza e ele é um display flex. Outra coisa que ele tem é um background. Aliás, eu acho que eu posso pegar um background. Background box shadow de 0 em x, 4 pixels, 10 pixels de borrado e com uma cor de preto a 50%, não, a 25%. Ficar um pouquinho diferente no meu layout, mas acho que vai ficar mais adequado. Tá? Então, quase isso, o elemento ponto blog texto, ele tem um padding de 10 pixels. Uma coisa que é importante que eu esqueci de declarar aqui no começo, na parte que zera, é falar que o meu box sizing é do tipo border box. Assim, todo padding ele não adiciona comprimento ou largura, mas ele comprime o conteúdo para restringir no tamanho correto. Aqui deu esse pequeno detalhe, eu vou corrigir isso também, dando o tamanho correto dele. Ele tem que ter 76 de altura. O blog tem que ter uma altura fixa de 76 pixels. Vamos ver como ele responde, e daí, dependendo do que ele fizer, eu tento corrigir. O elemento H1 ou H2 que está ali dentro, deixa eu ver o que é. Vou ter que ser formatado também. H2. O elemento H2 aqui dentro tem que ter font size de 1 rem com margem bottom de 4 pixels. Talvez seja suficiente, talvez eu tenha que alterar. Mais ou menos isso. Funcionou. Vou manter dessa forma. Aqui ficou faltando um elemento do tipo o título dessa seção, né? Seria esse aqui. Pronto. Basicamente é isso. Né? Falta agora duplicar as coisas e dar as distâncias corretas, porque ele não tem margem alguma. Então, para adicionar a margem, eu vou olhar aqui no meu projeto no Figma. Eu tenho algo como 20 pixels, 10 pixels sobrando aqui na base,
e 20 aqui em cima, na vertical. Então agora é questão de formatação mesmo dos elementos e ver como eles vão caindo. Então para isso eu vou utilizar um elemento de padding, por exemplo, na publicidade. Publicidade, padding 20 px na vertical, mais 10 px na horizontal. E daí você vê que ele cai mais ou menos no formato correto. O mesmo tem que ser feito com os elementos que estão abaixo dele. Então, por exemplo, essa seção, talvez ele funcione melhor com margem, deixa eu conferir. Ele funciona melhor com o elemento margem, apesar que ele cria um certo desalinhamento aqui pela largura. Tá, isso vai ser corrigido em breve. Vou usar o padding por enquanto. Ou melhor dizendo, por enquanto, eu vou usar um padding de 10 em toda a extensão dele. E vou precisar de um margem junto disso, de 10 na vertical, mais 0 na horizontal. E aí ele fica no formato correto. Ele tem 940, porque o padding tirou 10 pixels de cada lado. Ele tem um padding que está isolando a imagem, mais os 10 de margem, de margem que está indo de um elemento para o outro. Eu vou utilizar essa mesma configuração agora para o artigos. Bom, aqui eu posso simplificar 10px para todo mundo. E aqui, dentro de artigos, display flex. Ele cai no formato correto já, o que é legal. E agora eu posso começar também a dividir e separar as duas seções. Para separar essas seções eu preciso de talvez uma margem de 20 pixels à direita já funciona. Talvez, a princípio, pode ser que dê errado. Não, funcionou. Você vê que aqui ele tem uma margenzinha de 20 pixels de um para o outro. E o site todo está alinhado em 960 de largura. Bom, então com isso aqui eu posso agora começar a dar espaço nesses elementos do blog, né, nos cabeçalhos, que eles têm mais ou menos 20, pelo menos na parte de baixo. Então todo elemento que tiver o texto, título de seção, tem que ter uma margem bottom de 20 pixels. Daí tem uma separaçãozinha que é bacana, é bom que tenha. E posso fazer uma margem bottom também nesse elemento aqui, no destaque. Deixa eu ver se ele está aqui.
dá uma separaçãozinha, que é muito bom. E os próprios entradas de blogs, deixa eu ver quanto que ele tem de um para o outro. Aqui no fim. Não, são apenas 10. Então, o elemento que eu vou formatar é a própria seção com os blogs. Tá, então, eu preciso criar uma seção blogs. Colocar uma margem bottom de 10 pixels. Deixa eu ver como que vai funcionar junto com os demais. Porque o elemento .blog tem que ter ele mesmo também uma margem bottom de 10. Tá, ele está somando. Vamos começar a duplicar esses elementos para começar a ver como ele vai ficar de fato. Notícias, blogs. Então, esses elementos aqui, esse elemento tem que ser replicado algumas vezes. Salvei. Ele precisa de mais 10 centímetros, 10 pixels aqui. Então, margem bottom blogs de 20 pixels. Ficou ok. A TV do site já está mais ou menos no tamanho correto, sem um pouco de posição. Depois eu vou arrumar isso. E agora eu vou arrumar esses outros aqui para como eles ficam. Para isso eu preciso replicar também a seção de notícias. Então, que é esse elemento nota. Tá, e agora eu preciso utilizar um display flex aqui, nessa seção com as colunas. Display flex. Eles ficam todos muito juntos, porque a largura deles está 33,33%, e isso é muita coisa. Significa que está tomando 99,99% da seção, e eu preciso de pequenos espaços entre um e outro. Eu vou tentar adicionar isso por uma margem à direita de 20 pixels. E aqui eu criei um outro problema, que é o seguinte, que esse último elemento aqui, ele tem o tamanho correto, mas ele tem uma margem. Então eu quero que esse último elemento não tenha margem direita. Então, para isso eu vou ter que criar um subterfúgio aqui. Existem outros jeitos de resolver isso. Um seria colocar a largura fixa, tá? Eu vou colocar esse método primeiro, que talvez vocês estejam mais habituados. Seria entrar no Figma ou medir no Photoshop ou qualquer outro aplicativo qual a largura exata disso. Ele tem 220 pixels. Tá? Poderia fazer até uma conversão de 220 pixels, o quanto que isso é em porcentagem. É uma regrinha de 3. Né? Mas eu vou colocar aqui por velocidade dessa forma, 220 pixels. E daí, nessa classe que eu acabei de criar, que é o colunas, né, vocês vão ver, deixa eu mostrar o resultado específico aqui direto. Você vê que, opa, peraí que algo não aconteceu, eu estava esperando.
Deixa eu ver se está tudo salvo. Ah, tá, eu preciso retirar o elemento de margem que eu coloquei no nó. Ele junta e sobra um espaço. Esse espaço que sobra aqui, se eu aplicar junto do display flex com justify content flex between, vai ser o suficiente para separar os elementos e dar alinhamento no site. Tá? Esse é um jeito, existem outros, mas nessa resolução eu vou passar só esse. Está faltando ainda arrumar as duas seções aqui de baixo, né? A seção principal está pronta. O que a gente precisa arrumar é o rodapé e o cabeçalho. Ok, então agora eu vou começar a arrumar esse menu aqui, esse cabeçalho. Para isso eu vou precisar saber a altura desse elemento aqui. Ele tem 50 pixels de altura. Eu acredito que eu tenho um tamanho, uma classe específica para eles, então eu vou começar a formatar aqui o logo. 50 pixels. E o elemento IMG que está interno a ele tem que ter high 100%, que significa que ele vai ter 100% do elemento pi. Agora ele cai aqui. Eu preciso agora fazer um alinhamento na classe navbar. Text align right. E o meu logo precisa ficar em float left. Né? O tamanho dele tem que ser especificamente... Aliás, eu estou formatando... Deixa eu ver se eu tenho... Classe cabeçalho tem altura específica de 60 pixels. O elemento a altura da linha também é 60 pixels. Os elementos que estão dentro da navbar tem que ter color black, text decoration none. Vamos fazer a margem left 25 pixels. E junto disso, eu acredito que eu preciso de um pequeno padding aqui para ele alinhar junto com o resto do site na classe cabeçalho. Um padding de 10 pixels. Aliás, aí ele vai ficar um pouco fora de alinhamento. Ele alinha na horizontal, mas desalinha na vertical, então eu tenho que colocar o valor 0, 10 pixels. Para ele alinhar 0 na vertical, 10 pixels de padding na vertical, mais 10, aliás, 0 na vertical e 10 na horizontal. E aqui eu preciso adicionar um pequeno padding no logo. Pode ser um margem, um padding. O top apenas de 5 pixels, para ele cair no formato, no tamanho correto.
basicamente isso. Eu tenho uma formatação da minha seção aqui. Agora eu preciso formatar esse último cara aqui embaixo. Deixa eu ver o tamanho específico que ele está tomando. 108. Deixa eu ver se eu tenho um nome específico para eles, mas eu acredito que não. Então, rodapé, ponto, rodapé, o valor IMG que encontrar lá vai ter altura de 108 pixels. O rodapé tem um padding de 20, talvez de 10 pixels em tudo. E as informações do site tem que cair à direita. Então, para que a informação do site caia à direita, eu tenho que formatar essa classezinha aqui, né? O info. Ponto info. E dentro de info eu vou dar uma largura específica de 220 pixels. Daí ele fica aqui certinho e vou pedir o display flex no rodapé. Display flex. Assim eles vão cair um ao lado do outro, vai ficar faltando um espacinho de margem. Opa! Só se eu tiver calculado errado alguma coisa aqui. Class container. Tá. Entendi. Eu vou ter que colocar uma outra classe dentro do container aqui para poder formatar isso. Talvez eu criar aqui uma classe posso tirar isso daqui. Call rodapé, que ela só serve para formatar esse pedaço. E daí sim, ponto call rodapé display flex. E ainda assim não está funcionando, que estranho. Deixa eu... falta salvar o HTML. Agora sim, preciso de uma pequena distância, talvez os 20 pixels de margem, posso colocar aqui como margem right 20 pixels. Não pegou? Pegou. Então, basicamente isso termina a minha versão desktop do site. Agora eu vou fazer a versão mobile dele. Tá? Lembrando que a versão mobile eu já tenho parte dela pronta, né? O site ele tenta se adequar um pouco com 100% aqui. Eu preciso, na realidade, você vê que quando chega em 100%, em 600 pixels, né, que está aqui em 570, então abaixo de 600 pixels ele tenta se adequar. O que eu preciso? Primeiro, quebrar essas colunas, né? Eu preciso jogar todos esses elementos que estão aqui para baixo, tá? Para isso eu vou ter que usar o FlexWrap. Na classe, agora eu tenho que lembrar a classe onde eu tenho que aplicar. Acredito que seja aqui em artigos. Posso aplicar na versão normal já, não precisa ser na versão mobile. A única coisa é FlexWrap. Vou salvar e verificar se funciona. Funcionou. Aí você vê que o seguinte acontece. O site, quando ele chega a menor de 600 pixels, aliás, na verdade ele já está quebrando antes, então um outro erro aconteceu. Então, ok, eu vou fazer com que o FlexWrap seja exclusivo da versão mobile para evitar esse tipo de problema.
para tornar específico da versão mobile, né, eu vou utilizar o @media screen max width 600 pixels, sem ponto e vírgula, desculpa. Então aqui na versão regular do site, ele está aqui alinhado à direita. Quando chega na versão 600 pixels, né, diminuiu para baixo de 600 pixels, o que ele faz? Ele joga todas as colunas para cá. Qual que é o problema? Eu tenho que transformar todos esses elementos em largura 100%. Então, na realidade, eu tenho que correr cada um desses elementos e falar que se tiver abaixo de 600 pixels, ele tem que chegar a 100% do site, não mais a 75%, por exemplo, é o caso aqui. Eu vou copiar isso aqui e colar aqui. E aqui, o único valor que eu estou mudando por enquanto são os 100%. E como eu estou utilizando aqui, no caso, esse margin right a 20px, na verdade eu tenho que voltar isso a zero. Margin right 0. Né? Para não ter nenhum problema de alinhamento. Então você vê que aqui ele já começa, aqui ele está em duas colunas, passou a 600, ele limita a largura do site toda 100%. O que acontece é que eu tenho também que fazer isso com as notas e com as entradas do blog. Tá, então, mesma história, né? Vou até aproveitar essa entrada aqui e vou copiar e colar no ArtS. Não precisa do margin right aqui. Mas você vê que já dá diferença, por exemplo, no tamanho dos blogs, que já ficam no tamanho correto. O mesmo eu posso fazer aqui com notícia, que se eu não me engano a minha classe é a classe nota. Isso. Né? Que ele tem uma largura de 220, ele tenta ficar fixo nisso. Então, aqui especificamente, preciso pegar aqui esse valor aqui. Quando a tela tiver menor que 600 pixels, eu quero que a largura do nota seja 100% da tela. Ele vai dar um problema, vocês vão ver em breve, né? Ele não funciona, por quê? Porque tem que habilitar o Flex Wrap. No elemento que contém ele, que se eu não me engano é o Notícias, mas eu vou confirmar. O elemento se chama Colunas. Colunas. Aí você vem aqui e coloca o Flex Wrap. Um pequeno detalhe, eu estou esquecendo de habilitar. Bom, você vê que ele já começa a funcionar. É interessante que eu esqueci de habilitar aqui em cima, no meu HTML, o viewport. Tá? Não esqueçam disso, pode ser que dessa vez está funcionando, talvez o software está ajudando a interpretar, o navegador, mas não esqueçam disso, que pode dar problemas. Então, meta, viewport, content, initial scale igual a 1, tá? Não esqueçam desse detalhe. Ok, basicamente é isso. Aqui o vídeo também eu preciso arrumar ele nesse sentido, dele ficar também 100%, né? Então, blogs, blog texto, blog vídeo, vídeo high. Se a largura, e aqui a mesma história, talvez os 200 pixels aqui fique pequeno na altura do site, né? Ele fica meio esticadão, o que não é tão legal. Então talvez eu tenha que fazer alguns ajustes aqui para ele ficar mais bonitinho.
em relação a isso, mas eu vou deixar isso para um segundo momento. Eu vou me preocupar agora com o que é mais essencial na estrutura do site. Aí você vê que o site funciona já no modo responsivo, com alguns pequenos ajustes, né, que tem que ser feitos aqui, mas, por exemplo, aqui ele precisa, o notícias precisa, o nota, aliás, precisa de uma margem ou de um elemento para o outro. Então, eu vou colocar uma margem bottom no nota de uns 10 ou 20 pixels. Nota. E eu vou adicionar isso só na questão quando ele estiver abaixo de 600 pixels. Então, margem bottom 20 pixels. Acredito que isso já melhora bastante a leitura do site, tá? E aqui talvez o que eu tenho que fazer é mexer no tamanho dessa imagem, que está muito pequena, no caso do destaque. Então aqui o destaque, artigo, position relative, tá, ok. O que eu quero é que a figura, no caso, se ele tiver com uma altura dentro do caso do mídia, né, de 600 pixels, eu quero que a altura seja algo em torno aí de 400. Vou estipular um valor de 400 pixels. Aqui comigo. Daí eu tenho uma imagem grande, só que daí eu preciso fazer com que a imagem preencha essa seção toda aqui, né? Ela para aqui e aqui começa o título da matéria. Então eu vou fazer ele se estender para tudo. Então dentro da imagem, também na condição, se o mídia for grande, eu vou querer que a altura seja 100%. Aí vocês vão ver que ela vai dar uma esticada na imagem. Isso é obviamente desagradável, daí eu posso fazer algumas outras coisas para deixar de acordo. Então, por exemplo, width alto, né? Então quem passa a mão na largura é a imagem. Você vê que ele estoura um pouco. Eu preciso então falar para ele que o meu overflow, aliás, não um overflow do artigo, mas do figure, overflow é hidden, senão a imagem estoura o tamanho que ela tem que ser. Então ela volta para esse tamanho, mas ela desaparece, né? Então eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste. E nesse caso eu vou fazer um transform translate x menos 50%. Estou tentando dar algum alinhamento para essa imagem. Tá? Não é o melhor jeito, existem jeitos melhores de configurar essa imagem, mas por enquanto para a gente serve. Porque agora o nosso foco tem que ser em fazer o menu responsivo. Né? O site todo está meio que funcionando. Isso aqui eu poderia quebrar, mandar para baixo, mas eu acho que não faz necessidade. Eu acho que do jeito que ele está funcionando bem. Então eu vou simplesmente começar a trabalhar com essa seção aqui em cima para que ele possa funcionar como um menu responsivo. Para isso eu vou ter que criar um elemento aqui antes do meu navbar. Que é um span. Tá? Dentro desse span eu vou jogar um img, que nesse img na realidade eu vou ter o elemento de menu. Daí ele aparece aqui, ele não aparece no lugar correto, porque eu coloquei o meu text align no lugar errado também. Deixa eu achar aqui
dentro desse arquivo, o cabe aqui, eu preciso de um text align right, nesse caso, posso tirar do navbar, desapareceu os meus elementos, mas na realidade eles estão escondidos aqui atrás. Se eu fizer só por questão da gente conseguir visualizar, trazer o index deles, o z-index para frente, vocês vão ver que ele vai aparecer, ele está escondido aqui atrás da publicidade. Não é essencial que ele apareça agora, tá? Então eu não vou tentar resolver um problema que não existe ainda. Agora o que eu preciso fazer é com que esse elemento desapareça em determinadas situações, né? Principalmente quando ele é mobile, tá? Então a primeira coisa a fazer isso é dizer que se esse elemento, aqui, aliás, antes de começar isso, deixa eu só ver como que está na versão sem ser mobile. Ele aparece e daí ele aparece aqui, tá? Deixa eu só puxar. Então eu vou primeiro de tudo esconder o elemento de menu. Span e class, tá? Class. Bot menu, tá? Então eu vou formatar esse ponto bot menu, display none. Então ele não mostra na versão mobile, na versão desktop, mas na versão, deixa eu pegar aqui isso, na versão mobile eu quero que ele apareça. Então display block, ele aparece aqui, como era de se esperar, ele aparece e ele desaparece na versão desktop. Eu tenho que fazer o inverso para a minha barra barra de navegação, que é essa aqui, ponto navbar. Display none. Então, conforme eu faço, ele oculta o elemento. Outra coisa que eu posso fazer é fazer com que esse botão tenha um float left. Aliás, float right, porque eu quero que ele caia no canto direito da tela. Agora ele cai no lugar correto. E agora eu preciso fazer com que, quando ele clique, ele revele o menu de navbar, tá? Então, para isso, eu vou precisar um pouquinho de JavaScript. Antes disso, é só colocar uma margem aqui para alinhar ele, talvez de 5 pixels. Eu vou fazendo um teste mesmo para ver se funciona. Um pouco mais. Opa. Ok. Esse valor aqui está mais ou menos ok. Um pouquinho mais, talvez. Tá. Tem um alinhamento razoável. Depois eu posso melhorar isso. Agora eu vou fazer a função de clique. Então,
click, vou pedir para carregar a função ou executar a função mostrar menu. E dentro do meu JavaScript eu tenho que criar a função mostrar menu. Então, antes de terminar o body, eu vou criar um script. E nesse script vou ter uma função. Deixa eu ir a formatação, autodetecção. Function mostrar menu. E nessa função mostrar menu, eu tenho que pegar um elemento por ID e adicionar uma classe dentro dele. Tá? Então, essa classe que eu vou adicionar, vamos pegar o elemento aqui. Tem que primeiro marcar o elemento por uma ID. Aqui em cima, navbar, ID, navbar. Tá? Então, uma variável nav, que é igual a documento, ponto, retomar um elemento pelo seu ID, o ID navbar. E aqui eu quero que o documento, que o elemento nav class não, é class list. Class list ponto toggle com 2 Gs. E aí eu vou passar um número de uma classe, um nome de uma classe que eu vou criar aqui como ponto menu mobile. Certo? Então ele vai utilizar essa classe aqui, mobile. O toggle é aquela coisa, né? Se ele tem o elemento, ele retira a classe. Se ele não tem a classe, quando é clicado, ele coloca a classe. A princípio, eu só preciso de um display block. Então, só para ver se está funcionando, ele mostra ou retira. Tá? Então, é bem fácil ver que ele está funcionando. E agora eu preciso começar a customizar isso para aparecer mais próximo do meu menu. Então, eu vou utilizar um background color, RGBA 0, 0, 0, 0.75 e customizar os elementos A para que eles sejam uma figura de bloco, display block. Então eles aparecem, né? Eu vou utilizar também, eu quero que eles fiquem abaixo do menu, então eu preciso de um position absolute a uma altura, uma distância do top, que é a distância, a altura da navbar, que é 60 pixels. Tá, então quando eles aparecerem agora, eles vão aparecer nessa distância aqui. Outra coisa, eu preciso que a letra seja da cor branca. Então, as letras estão na cor branca. Eu preciso que o z-index seja algo um pouco maior, para eles aparecerem na frente de todo mundo. Vou colocar isso aqui no próprio menu mobile. Eles agora aparecem na frente de todo mundo, estão curtinhos, mas estão aparecendo. Eu preciso que a largura seja 100%. E estranhamente eles não estão pegando 100%.
Deixa eu ver se eu estou pegando correto. Estou pegando 100% do quê? Tá. Tá, eu tenho que tirar o elemento de margem deles. E talvez pedir que o menu mobile seja 100%. Isso, menu mobile a 100%. Eu vou pedir para mudar o alinhamento deles para Text Align Center. Eu vou retirar toda e qualquer margem que eles tenham alguma aqui. Você vê que eles têm uma margenzinha que dá uma descentralizada no elemento. Então, para isso eu preciso retirar margem, tem que ser 0. E agora eu tenho essa pequena distânciazinha aqui. Essa distânciazinha é porque eu estou dentro do container. E eu vou utilizar um macete, que é utilizar um margem negativo. Menos 10 pixels de margem. Isso aqui é um macete só para a gente corrigir esse pequeno problema que está aparecendo aqui. Então ele clica, ele aparece ou revela a seção. O detalhe é que essas coisas estão em maiúsculo, então como um último detalhe é transformar esses elementos do navbar com text transform uppercase, que serve para mostrar todas as letras em maiúscula. Então, a partir disso, todas as seções estão aqui presentes já. Quando o site fica response maior, né? Tem alguns pequenos detalhes para serem arrumados, mas você vai ver que, em sua maioria, o design funciona responsivamente, sem grandes problemas. Tá ok? Eu espero que tenha ajudado, e qualquer dúvida a gente pode conversar na faculdade. Até mais!